tarde, galera. Hoje é a nossa atividade avaliativa de português, lá da turma da Mônica, certo? Então tá. Atividade avaliativa de português. Não esqueçam de colocar o nome e a data em que vocês estão fazendo essa atividade. Vocês vão ler, né? No caso, essa historinha da turma da Mônica, e vão observar os quadrinhos e vai responder. Letra A. Quais são as personagens que aparecem na história? Número 2. O que aconteceu com o Cebolinha? Número 3. E o que ele disse que poderia acontecer? Número 4. Procure no dicionário o significado da palavra remorso. Número 5. Por que Cascão e Chaveco não aprovaram a atitude de Cebolinha? Número 6. Você já fez algo que depois lhe tenha causado um remorso? Conte nessas linhas aqui. Se faltar espaço, pode escrever atrás, certo? Olá, turma. Agora, terminada a atividade, a gente vai realizar a leitura. Hora de brincar, lá na página 30. Vocês vão realizar essa leitura e depois vocês vão até o anexo 1, recortar, montar o quebra-cabeça e aí vocês vão descobrir qual das estações do ano estará retratada nele, ok? Depois que você recortar as peças do anexo 1, você vai montar, e depois de montar, você vai colar no caderno de arte. Olá, turma! Vamos iniciar a segunda parte da nossa aula. Vamos pegar o livro e ir lá na página 21. 21, livro número 3, página 21. Vou fazer a leitura, certo? E vocês irão desligar os seus microfones, por favor. Leitura. Página 21. Pintura. Uma mulher do século XX. Esse século XX é século XX, números romanos. À medida que o tempo passa, os artistas vão modificando o modo de produzir arte. No tempo de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, a pintura retratava as pessoas, os objetos e as paisagens de maneira fiel, isto é, como se fossem reais. Mas isso mudou. Atualmente, muitos quadros são intrigantes, porque suas figuras não se parecem nem com as de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, e nem com os dos fotógrafos. Abaixo está um quadro pintado em 1937. O nome dessa obra é Mulher Chorando. Essa mulher lhe parece estranha, toda quebrada. O que você acha de uma pintura assim? Olha a pintura que está ali na página 21. Theo, você acha criativo? Muito doido. Mas como é que é o nome dessa obra, qual é? Exato. Vocês podem pegar um lápis de cor ou um marca-texto e podem colocar lá, porque o nome dessa obra é Mulher Chorando. Então, a gente viu lá nos outros capítulos lá do livro, pintura do Leonardo da Vinci e do Rafael Sanzio. Essa pintura, A Mulher Chorando, foi pintada em 1937 e vocês já ouviram falar no Pablo Picasso?
O Pablo Picasso, ele tá ali na página 23. Olha a imagem dele que tem ali. Vamos realizar a atividade da página 22? Página 22. Número 1. Há alguma semelhança, tem alguma coisa parecida, igual, entre o quadro de Pablo Picasso e a de Leonardo da Vinci que você estudou no módulo anterior? Qual? Aí vocês irão lá ver a Mona Lisa e vão ver essa imagem aqui, ó, da mulher chorando. Número 2. Neste quadro, a mulher parece haver se enfeitado para sair de casa ou ter justamente chegado da rua. Que adornos nos levam a imaginar isso? Que tipo de coisa que ela está usando, enfeites nela? Esses adornos quer dizer enfeites, certo? Número 3. Como ela parece estar se sentindo e por quê? Aí vocês vão olhar a imagem e vão ver que parece ela estar se sentindo. E a número 4, que cores o pintor usou para retratar o rosto da mulher? E por que você acha que ele escolheu justamente aquelas cores? Você vai responder. Número 5, o que você achou desse quadro? Justifique. O que você achou desse quadro? Aí você vai dizer por quê, certo? E aí vocês realizaram a leitura da página 23, da página 24 e um pedacinho da página 25. E aí, depois dessa leitura, vocês têm que realizar ela, você sabia. Lá no quadro na história dele, ele fala um pouco do você sabia ali. O senhor Pablo Picasso e o cubismo, meio parecido com cubo, né? Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher um único artista para representar as muitas mudanças da arte do século XX, seria quem? Pablo Picasso. Nascido aonde foi que o Pablo Picasso nasceu? Lá na segunda linha, na Málaga. Aonde fica Málaga? No sul da Espanha. E qual foi o dia e o mês e o ano que ele nasceu? Exato! No dia 25 de outubro de 1881. Então, vocês podem até passar o marca-texto nessa data de aniversário do senhor Picasso. O Picasso era um artista que fazia de tudo. Olha só, ele fazia de tudo mesmo. Tudo mesmo. Ele pintava, ele trabalhou também com gravuras, imagens, né? Esculturas, trabalhou com desenhos, colagem, cerâmica, cenografia, que quer dizer a decoração de cenários teatrais e ilustrações para livro. Ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. E ali tem duas imagens, duas fotos dele. O pintor Picasso em dois momentos da vida dele. Por ser filho de um professor de desenho, o Picasso sempre contou com um incentivo, o apoio da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê, o próprio espaço dele para ele poder fazer os desenhos dele. Em 1900, ele mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa.
Picasso era uma pessoa bastante emotiva. O que é emotiva? O que é uma pessoa emotiva? Era uma pessoa sentimental. E isso, claro, influenciou a sua obra. Por essa razão, o seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante sua vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais dos outros pintores, quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Esse foi um período em que o Picasso sentia-se feliz e sozinho. Por isso, todas as personagens dessa fase pareciam tristes e solitários. Exato, daí ele usou também bastante cores azul, roxo, assim. Oi, fala. Página 24, aqui tem dois autorretratos de Picasso, 1901, da fase azul dele, e o primeiro, e 1907, o segundo. Quando conheceu Fernande Oliver, uma das muitas mulheres por quem ele se apaixonou-se, sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se aí a fase rosa. Ó, Gabriele, usou agora a fase rosa. Nela, não só as cores, mas também os temas de Picasso ficaram mais alegres. Retratou a arte cisense. O que é a arte cisense? A arte de circo, geralmente mostrando os artistas e os seus animais. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo. Aqui a gente tem os Saltimbancos de Picasso de 1905. Ali ele já usou bastante tom de rosa, né? Junto ao pintor francês, o Georges Braque criou o cubismo, considerado um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna. Página 25. Em 1937, o Picasso pintou seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos heróis da Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado. O que é exilado? Está escrito lá embaixo. Afastado. Ele ficou fora do país dele. Fora do país dele. Fora da pátria dele, fora do país dele, da sua terra natal, onde ele nasceu, para o restante de sua longa vida. O pintor permaneceu na França até a sua morte. Picasso nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos em 8 de abril de 1973. O que era o cubismo? Era um movimento artístico iniciado por Picasso em 1907 na França. Nele, as formas reais foram substituídas por figuras geométricas e pedaços de desenho como um jogo de quebra-cabeça. E a Guernica era uma vila situada na região norte da Espanha, que foi bombardeada durante uma guerra civil espanhola em 1936 e 39, e também o nome de um painel pintado por Picasso em 1937 para retratar os horrores daquela guerra. Olha, embaixo no Você Sabia está ali o painel que ele retratou. É tudo formas geométricas. E ali está representando também como foi essa guerra. Não consegue olhar para ela? Se sentiu mal, então? Mas foi uma forma dele retratar como ficou. Foi uma guerra que a maioria das pessoas morreram, a cidade foi toda bombardeada, foi toda destruída,
e ele retratou num quadro. E ali fala que a Guernica, ela é uma tela enorme, ela tem 7 metros e 82 centímetros de largura por 3 metros e 50 de altura. Fala. E até no Museu Nacional de Arte do Reina Sofia, em Madrid. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrado pelas figuras em pedaços. Elas exprimem a destruição, o sofrimento causado pela guerra. Na parte superior da tela, um olho assiste e tudo parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo o horror de acontecimento. Aí vocês estão vendo lá em cima, tem tipo uma lâmpadazinha. É isso que ele quis dizer com aquele olho. Um olho que assiste tudo e parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo um horror de acontecimentos. Lá na página 26 tem entender o texto. Vamos responder oralmente as questões sobre o Pablo Picasso e o cubismo. Relembre os saberes de Da Vinci e Picasso. Qual é a semelhança entre os dois artistas? Como é que o Leonardo da Vinci pintava? E o que ele pensava nas imagens dele e como o Picasso pintava? Agora vamos para a próxima pergunta. Por que o Picasso mudou algumas vezes o seu jeito de pintar? Número 3. Agora reflita sobre o que você leu a respeito do Pablo Picasso e apresente sua conclusão. Ele pintava para que as pessoas achassem os seus quadros bonitos ou para expressar os seus sentimentos? O que vocês acham? Agora a gente vai estudar a língua. Primeiro, escrever o alfabeto da língua portuguesa. Número 2, organize as palavras de cada item em ordem alfabética de acordo com: letra A, a primeira letra de cada palavra. Próxima página, 27. Letra B, a segunda letra de cada palavra. Letra C, a terceira letra de cada palavra. Número 3. Muitas listas de nome de pessoas são organizadas em ordem alfabética. E é assim no diário de classe de uma turma e na lista telefônica, entre outras. Organize os nomes abaixo seguindo em ordem alfabética de acordo com o prenome, isto é, o nome que vem antes do sobrenome, nome de família. Então, a gente vai usar o seu prenome. O nome que vem antes do sobrenome, que é o primeiro nome, né? Nome da família. Isso, vamos colocar em ordem alfabética, certo? Então essas foram as atividades de português para a aula de hoje. Então tá, turma, essas foram as nossas atividades de português. Não terá lição de casa. E um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Mãozinha.